Um circuito realmente perigoso? Deve ter acontecido alguma coisa com o carro dele, que foi ali, ele saiu reto, que nem aconteceu isso há alguns anos atrás comigo. E é uma pena muito grande, porque nós não sabemos ainda as condições de cena, mas sabemos que foi muito grave e vai ser uma perca muito grande para o automobilismo. Mesmo que o Senna sobreviva dessa luta, eu acho que vai ser impossível correr e isso é péssimo para o automobilismo mundial e mesmo para o automobilismo brasileiro. Eu acho que essa semana foi a semana da bruxa mesmo e aconteceu acidentes, cada um por razões diferentes, mas o problema todo é perder um campeão que nem o Senna, né? Obrigado, Piquet. Carlos Eduardo, de Florianópolis. Fique ligado que voltaremos a qualquer momento com novas informações sobre Ayrton Senna. Agora há pouco, de Bolonha, na Itália, e que o show do esporte traz para você. As informações, infelizmente, são as piores possíveis. A situação de Ayrton Senna é dramática, informaram os médicos do Hospital Maggioni. Eles acrescentaram que o tricampeão mundial de Fórmula 1 tem fraturas múltiplas na base do crânio, tem ainda um afundamento da caixa craniana no setor frontal e está em coma profundo. O diagnóstico é extremamente reservado, acrescentou a doutora Maria Teresa Fiandri, diretora do serviço de UTI, para onde foi levado o piloto depois do acidente. Exatamente nesta imagem que você está acompanhando dentro do show do esporte. Ele foi retirado do helicóptero, colocado nesta ambulância que tem unidade de terapia intensiva, e as informações que acabam de chegar através até do Silvio Lancelotti, que estava em contato permanente com a Itália, são de que realmente a situação do piloto Ayrton Senna é gravíssima. O repórter da RAI, nesse momento, está trazendo a doutora Maria Teresa Fiandri. Vamos ouvir. Ci può raccontare l'evoluzione della situazione di Senna? L'evoluzione purtroppo è estremamente negativa. Quello che vi avevo detto prima sulla base di una diagnosi clinica è stato confermato dall'elettroencefalogramma. C'è un silenzio elettrico, l'elettroencefalogramma è piatto. Che speranze restano? E agora? Nessuna speranza. Voi questa prognosi la sciogliete definitivamente, in sostanza? In senso negativo. Bom, as informações são as seguintes, na tradução aí da doutora Maria Teresa Fiandri, na pergunta do repórter, como foi o resultado do eletroencefalograma do piloto Ayrton Senna? Ela falou, silêncio elétrico no eletroencefalograma, ou seja, não há sinal de vida no cérebro. O repórter perguntou, qual a chance de recuperação do piloto Ayrton Senna no que diz respeito à sua atividade cerebral? Ela disse, nenhuma. São as informações, então, da doutora Maria Teresa Fiandri, nesta matéria que acaba de chegar agora há pouco do Hospital Maggioni de Bolonha, na Itália, para você. É o seu show do esporte com todas as informações e que, infelizmente, são as piores possíveis do caso do brasileiro Ayrton Senna, neste acidente em que ele sofreu no Grande Prêmio de São Marino, na Itália. Bom, nós estamos monitorando a RAI, são as informações que eu estou recebendo junto com vocês todos e a qualquer momento você terá mais informações e novas imagens a respeito do caso do brasileiro Ayrton Senna, infelizmente, do gravíssimo acidente que ele sofreu logo no começo da prova. Vamos então aos sorteios, aos dois sorteios iniciais do Ayrton Senna, infelizmente, tem morte cerebral. É isso, Ricardo? É isso, Elias Júnior, uma tarde muito triste, estamos aqui passando por momentos muito difíceis, porque Ayrton Senna era um grande amigo e companheiro da imprensa, com grandes clubes de torcedores aqui na Itália, ou seja, realmente o país paralisou-se, o domingo esportivo totalmente centralizou-se nessa corrida que foi denominada muito bem por Michele Alboreto, outro piloto de Fórmula 1 e grande companheiro de Ayrton Senna, como um fim de semana de pesadelo. A morte cerebral, como disse a doutora Fiandri, após um exame eletroencefalográfico, foi confirmada e só não se declara a morte oficial de Ayrton Senna nesses instantes,
porque a lei italiana não reconhece pacientes que estão nesse estado, ou seja, em estado vegetativo, como denomina-se no linguajar médico. Como diziam, estamos muito emocionados aqui ao lado da sede principal da RAI, a televisão italiana em Roma, seguindo de perto esta transmissão que não terminou desde o início, do fim da prova, seguindo com muitos detalhes e principalmente muita raiva da parte de um ex-campeão, Clay Regazzoni, Elias, que todos aqueles que se lembram, há 14 anos atrás sofreu um grave acidente em Long Beach, nos Estados Unidos. Clay Regazzoni, já faltando 10 voltas para o final da prova, pedia para que esta seja finalizada. Portanto, aqui estamos seguindo muito de perto as declarações de muita raiva de Michele Alboreto, de Stefano Modena, de Morbidelli, todos os pilotos, que inclusive nos informaram há poucos minutos atrás de que ontem, quando da morte do piloto austríaco Ratzenberger, Ayrton Senna teria ido até o local do acidente para fiscalizar o que teria acontecido, tentar tomar algumas conclusões. Ele foi chamado a atenção por parte dos oficiais da prova, saiu muito nervoso e, enfim, todos agora que até o momento que a doutora Fiandri anunciou a morte cerebral de Ayrton Senna, todos discutiam a volta da suspensão ativa e a falta de controle dos pilotos. Estamos aqui agora todos paralisados e vimos a última imagem de Minardi, o dono da escuderia Minardi, em choro na televisão. Todos os companheiros de cena aqui simplesmente não conseguem expressar a tristeza, Elias Júnior. Tá certo, Ricardo. Eu acompanhando de perto também o acidente, de um fim de semana trágico, com a morte do austríaco Ratzenberger, com o acidente do Alboreto com o mecânico, com o acidente do JJ Leto, com o acidente de Rubinho Barrichello, enfim, um final de semana trágico, mas que não pode ficar na história do automobilismo mundial apenas como um acidente fatídico, um final de semana fatídico. A Fórmula 1 mudou, e mudou para pior no que diz respeito à parte de segurança. Ela ficou mais econômica para as equipes, mas acabou sendo também mais econômica no que diz respeito à parte de segurança. Ô Ricardo, eu acompanhava quando o Ayrton conduziu o seu carro, o carro saiu reto, Esse tipo de coisa acontece se você tem dois problemas: ou a pista está inundada de óleo, ou se você tem uma quebra da suspensão traseira pela forma como ele saiu. Eu tenho a impressão que óleo não tinha, porque depois, vendo pela câmera aqui do carro do Damon Hill, a gente não via óleo na pista e não via a tentativa do Ayrton tentar brecar também. Existe alguma informação da RAI se houve quebra de suspensão traseira da Williams, de Ayrton Senna, ou até o momento eles não diagnosticaram um problema com o carro, ou o que levou ao acidente? Elias, voltando ao fato de que as declarações de Alboreto e de Prost, inclusive Alain Prost deu algumas declarações muito importantes que daqui a pouco eu vou dizer, estamos realmente muito emocionados porque a frieza com a qual a doutora Fiandri do Hospital de Bolonha colocou no microfone dos repórteres da RAI, dizendo claramente que a morte de Ayrton Senna somente não é oficializada porque a lei italiana não reconhece, deixou a todos muito comovidos. Você colocou muito bem a questão da saída de pista de Ayrton Senna. E a situação é a seguinte: além dos dois casos que você cita, o óleo e a suspensão traseira quebrada, há de se considerar a nova legislação para o campeonato da temporada de 1994. Não existem mais suspensões ativas, o carro, portanto, fica duro, muito estável, talvez além do necessário. Há 1 mês e meio atrás, claro que agora é tudo muito tarde, agora já não adianta mais, a não ser evitar outras tragédias do gênero, mas o nosso Ayrton Senna, ao que parece, nem mesmo um milagre o trará de volta. Como eu dizia, há 1 mês e meio atrás, foram feitas provas em Imola, na República de San Marino, aqui na Itália, e os pilotos solicitaram dos organizadores uma nova camada de asfalto, porque com os carros duros, sem as suspensões ativas, simplesmente a cada desnivelamento desse asfalto, os carros simplesmente saem da trajetória.
O circuito de Imola já é problemático, lembram-se bem aqueles que conhecem a Fórmula 1, que Nelson Piquet teve um grave acidente ali também. Os carros vêm em grande velocidade, as curvas são fechadas e agora, você somando a isso, Elias Júnior, a questão da suspensão ativa, ou seja, do carro duro, sem possibilidade de ser controlado a mais de 312 km por hora, essa é a informação que temos em relação a Ayrton Senna, ele simplesmente saiu da pista. Portanto, idem aconteceu com o piloto austríaco ontem e a mesma coisa com o Rubinho Barrichello. Muito importante, eu gostaria de complementar isso, se você me permite, e aos companheiros e amigos da TV Bandeirantes, de que o fator sorte foi o único que salvou a vida de Rubinho Barrichello. Isso foi citado aqui por Alain Prost, alguns instantes atrás, dizendo que exatamente esta questão da suspensão ativa e a preocupação dos organizadores da Federação Internacional de Automobilismo em fazer espetáculo. E hoje os carros não são capazes de serem controlados quando eles ultrapassam uma certa velocidade. Já disse Michele Alboreto há poucos instantes, eu saí do box a 185 km por hora e foi inevitável o choque com 4 mecânicos que, graças a Deus, também estão bem. Portanto, muito delicada essa questão. A saída de pista de Ayrton Senna é problemática e eu acredito que muitas mudanças vão acontecer a partir do próximo Grande Prêmio, se ele acontecer em Monte Carlo, Elias. Ô Ricardo, aproveitando aí a tua informação e a tua boa vontade com respeito aos amigos do Show do Esporte e a proximidade com as informações da RAI, que continua transmitindo ininterruptamente tudo sobre o acidente de Ayrton Senna, eu gostaria que você nos desse mais informações a respeito do... Bom, já foi uma boa notícia o fato de que os mecânicos não sofreram nada de mais grave, mas existem informações de que alguns espectadores acabaram sofrendo lesões aí logo na largada do Grande Prêmio de San Marino, e também eu queria saber o que passa com o JJ Leto, o JJ Leto, também depois do acidente que aconteceu na primeira largada desse Grande Prêmio de San Marino, Ricardo. Pois bem, Elias, em relação aos espectadores, vale a pena frisar uma coisa: quando todos criticam a organização do Grande Prêmio Brasileiro já há anos, eu não sei se você está ao par e os amigos brasileiros, na Europa existe uma grande crítica em relação à incapacidade, entre aspas, do brasileiro de organizar como se deve um Grande Prêmio. Pois bem, a imagem após a bandeira final, após que a bandeira quadriculada foi mostrada a Michael Schumacher aqui em Imola, no Grande Prêmio de hoje, foi impressionante. Eram milhares de espectadores que simplesmente saltavam as grades, entravam na pista enquanto ainda haviam carros que não terminaram a prova. É impressionante o número de pessoas que entravam nos pits, nos boxes, em lugares onde é impressionante o perigo que existe naquela região. Portanto, houveram 5 pessoas feridas, 2 delas em estado relativamente médio, não se feriram gravemente. As informações são um pouco confusas, mas de qualquer modo não há ninguém em perigo de vida. Um policial também que tentava afastar alguns torcedores também ficou ferido. Isso em relação aos espectadores. Quanto a JJ Leto, não se tem notícias, simplesmente está tudo centralizado em Ayrton Senna. Acredita-se que ele esteja bem, o finlandês, portanto, fora do noticiário que continua aqui. Se você me permite, Elias, eu gostaria de complementar uma entrevista que Alain Prost deu há cerca de 15 voltas antes do final da prova de hoje em Imola. Ele disse algumas coisas muito graves. Ele disse que hoje a Fórmula 1 não passa de nada mais do que um grande business, ou seja, um grande negócio onde muitas escuderias, muitas equipes não têm condição alguma de manter um nível aceitável de segurança, mas que participam no sufoco, com o pouco dinheiro que tem dos patrocinadores, tentam chegar ao mínimo necessário para colocar um carro numa pista e, claro, a falta de unidade, a falta de união, uma unidade central de pilotos que
que organize e faça as solicitações necessárias para a segurança desses profissionais. Prost disse que é muito triste o que aconteceu com Senna e com o austríaco, de que infelizmente o Brasil paga muito pelo Grande Prêmio de Imola, com a saída de Fittipaldi a uma volta do final, com a quase tragédia de Rubens Barrichello e com a terrível situação que ainda estava em dúvida da saúde de Ayrton Senna. Além, Prost colocou a questão da falta de unidade dos pilotos como o principal problema e que o circuito de Imola deve ser fechado eternamente, porque não há condições de manter um grande prêmio aqui. Repetimos, ainda estamos em ligação direta com o Hospital de Bolonha, tentando esperar talvez o impossível, um milagre, e que alguma coisa, num próximo exame eletroencefalográfico do cérebro que seja feito em Senna, alguma coisa possa vir a surpreender a todos. Mas, repito, toda a organização da RAI, uma muito potente emissora europeia e a maior italiana, se paralisou e estão todos aqui à espera de qualquer fração, qualquer mínima informação da situação de Ayrton Senna, e as imagens de suas vitórias e seus triunfos se repetem aqui na telinha. Elias, me desculpe aqui a emoção, mas realmente é muito forte, porque vivenciamos com Ayrton Senna alguns dias atrás em Paris, quando da visita da seleção brasileira de futebol no Parque dos Príncipes contra o Paris Saint-Germain. Ayrton Senna entrou no estádio, foi aplaudido de pé por todos os presentes, que sem dúvida se entusiasmavam com a sua presença, e presenciamos um momento emocionante onde Parreira e Zagallo, brincando, diziam a Senna: você nos ensina um pouco de futebol e nós ensinamos um pouco de Fórmula 1. Tínhamos um sorriso tranquilo na cara de Senna, até ontem, quando ele criticava o acidente de Rubens Barrichello, que realmente, por obra divina, por milagre, sobreviveu àquele acidente, lembrando de que, por enquanto, as medidas feitas no momento do acidente de Barrichello indicam que ele se elevou a mais de 1,20 m do solo. Portanto, Elias, eu peço aqui um segundo, porque temos notícias do Hospital de Bolonha. Um segundo, por favor. Tá legal, Ricardo. Enquanto o Ricardo está checando informações ao vivo do Hospital Magione de Bolonha, e você vai tê-las também de forma imediata, porque o Ricardo vai ficar em constante contato conosco aqui do Show do Esporte. Alguns pontos são muito importantes. Tem um ditado que diz o seguinte: não adianta você chorar o leite derramado. No caso específico do brasileiro Ayrton Senna, isso infelizmente é a mais pura verdade. Mas que sirva de lição para a Fórmula 1 e que sirva de lição também para a entidade que organiza as corridas no primeiro mundo e no terceiro mundo. Quando a corrida é realizada no Brasil, terceiro mundista, as instruções e as obrigatoriedades a que é submetido o país organizador são muito maiores. A FISA fica muito mais em cima dos organizadores brasileiros do que fica, por exemplo, nos organizadores italianos ou ingleses. A grande verdade é que o próprio Ayrton Senna ontem, depois do acidente de Ratzenberger, se reuniu com os pilotos, principalmente com os mais experientes e com aqueles que estão nas escuderias de ponta, como, por exemplo, o Gerhard Berger, como, por exemplo, o Schumacher, na tentativa de reorganizar a Associação de Pilotos de Grandes Prêmios, ou seja, uma associação que reuniria os pilotos de Fórmula 1 para que eles, de comum acordo e unidos, o que é mais importante, pudessem pressionar não só os organizadores locais dos grandes prêmios, como também os principais dirigentes da FISA. Infelizmente, o Ayrton não vai estar... Pois não, Ricardo? Me desculpe interrompê-lo. A informação é a seguinte: coma irreversível confirmado por toda a equipe médica que trabalhou desde o momento da chegada do piloto brasileiro no Hospital Maggiore de Bolonha. Estamos aqui já com a confirmação da notícia, enquanto a bandeira brasileira e as vitórias de Senna passam nas imagens da televisão italiana. Chegou também muita emoção no Hospital de Bolonha, pessoas chorando nos corredores. Chegou há poucos instantes atrás um helicóptero com toda a equipe da Williams no hospital para
tentar entender um pouco mais o que acontece, grande tristeza, e também foi confirmada a chegada do irmão de Ayrton Senna e de seu pai, que, ao que parece, não estava passando muito bem. Também o primeiro piloto que chegou já no hospital de Bolonha é Gerhard Berger, companheiro de Senna no passado, e a notícia é confirmada como a irreversível após o terceiro exame eletroencefalográfico aqui em Bolonha, Elias. Tá certo, o nosso Ricardo Setion, a partir do momento em que existe a morte cerebral, a morte realmente é definitiva. Vamos rever então agora a entrevista que concedeu agora há pouco a RAI, a doutora Maria Teresa Fiandri, que comanda a equipe da UTI do Hospital Magione em Bolonha. Vamos revê-la. Per ora possiamo dire solo che siamo in attesa di quello che potremmo definire. Isso representa uma grande perda, ainda para nós que éramos fãs incondicionais de Ayrton Senna. Tudo isso nos leva a lamentar muito, porque o Ayrton não queria correr, né, nesse GP. O Ayrton, nos últimos anos, estava muito preocupado com a segurança nos autódromos e muitas vezes até foi levado, foi considerado como um demagogo, mas ele realmente queria que voltasse essa associação dos pilotos, para que unidos pudessem buscar um maior apoio para a segurança dos autódromos. Ayrton Senna foi vítima realmente dessa negligência dos cartolas da Fórmula 1. E esse amor que vocês sentem pelo Ayrton Senna, como é que fica? Sem dúvida. Essa sede aqui, que tantas festas já foram realizadas, hoje nós vamos continuar. Pena que num sentido assim de um museu, né? Nós vamos ter que guardar coisas como se ele... Vai ser muito difícil, é uma falta tremenda que vai fazer para a Fórmula 1 e para nós, que há tantos anos acompanhávamos a carreira dele. Obrigado, Adilson. Léo Batista. Bom, agora vamos rever então o momento do... Você vê na curva Tamburello, ele sai direto, vai ao muro, bate violentamente, completamente desgovernado. Reveja aí o momento do impacto, a mais de 200 km por hora. 1 minuto e 40 se passaram até a chegada... E a verdade é que o piloto procura não pensar muito nesse tipo de coisa. Eu me lembro agora, e as coisas começam a voltar, do que aconteceu com o Nelson Piquet no acidente de 1991, nas 500 milhas de Indianápolis, quando eu e a Maria do Carmo, a repórter da Rede Bandeirantes, que hoje vive em Miami, nos Estados Unidos, estávamos em Indianápolis e éramos os únicos ao lado do Jorge Médicis, porque era muito no começo dos treinos, eram os primeiros dias de treino de Indianápolis, das 500 milhas, e o Nelson Piquet acabou sofrendo aquele acidente muito grave, mas foi muito grave porque pegou um pé do Nelson Piquet, que ficou completamente destruído. E quando a gente chega no hospital, porque quando acontece um acidente com um brasileiro, você larga tudo e vai para o hospital, né? E tenta resolver, tenta ter as informações. Quando acontece esse tipo de coisa, você tem uma dificuldade incrível de separar o jornalista que tem que informar daquele que está diante do fato e daquele que é o amigo, daquele com quem você convive. No caso específico do Piquet, a gente convivia muito naqueles 3 dias que antecederam o seu acidente. O Piquet era um novo homem porque estava pilotando as 500 milhas com um carro competitivo. E aí, a partir do momento em que o acidente acontece, é um trauma, porque você passa a não conviver mais com o piloto e sim com os médicos. E os médicos, eles não é que são frios, eles estão habituados ao fato. E o fato é ser frio para tentar salvar a vida do piloto em primeiro lugar e depois tentar salvar a perna do piloto, o braço do piloto ou o pé do piloto, no caso do Piquet. Graças a Deus, no caso específico de Nelson Piquet, ele esteve no hospital fantástico em Indianápolis e conseguiu, depois de muita luta dos médicos e dele próprio, quase que uma completa recuperação. Está aí hoje andando de kart, está aí hoje andando nas 1000 milhas brasileiras e pode até voltar a competir nas 500 milhas de Indianápolis. Eu estou tentando colocar isso para você nesse momento, meu amigo do Show do Esporte, porque às vezes você vê uma médica italiana e fala, mas como esta senhora é fria, será que ela não está entendendo que ela está falando que o Ayrton Senna realmente morreu? A verdade é que ela
vive diante do fato. E é difícil, às vezes, de acordo com a sua função, você separar o fato da sua amizade e da sua posição. Pois não? Vamos acidente como esse do Senna. O que ocorre é que existe uma grande fase de aceleração e depois uma desaceleração muito grande na colisão. Isso provoca um movimento grande do cérebro dentro da caixa craniana. Isso por si só já é causador de lesões que podem ser lesões pequenas e podem ser lesões muito graves. Isso independente da colisão direta do crânio sobre qualquer outro objeto. Só a aceleração e a desaceleração já é suficiente para provocar uma série de lesões por causa desse movimento do cérebro dentro do crânio. Voltaremos a qualquer momento com outras informações. De Michele Alboreto, um dos mais veteranos pilotos atualmente em ação na Fórmula 1, que disse que, de qualquer modo, continuar a correr vai ser muito difícil sem o melhor piloto que apareceu no circo da Fórmula 1 nos últimos anos, e de que ele, pessoalmente, vai lutar até o fim e até conseguir resultados que garantam mais a segurança e que não quer mais perder amigos. A primeira conclusão de Michele Alboreto é de que, a partir de agora, a sua entrada e saída dos boxes não vai ser superior a 50 km/h, mesmo que ele tenha que perder uma corrida. Estamos aqui, continuamos esperando mais notícias, mais alguma coisa de novo que talvez nos traga mais calma, porque realmente aqui na Itália o domingo ainda parece ser muito triste e problemático para todos aqueles que seguem e seguiram esta corrida de Fórmula 1, Elias Júnior. Tá legal, Ricardo. Muito obrigado aí pela sua participação ao vivo, e a qualquer momento a gente vai estar com novas imagens da RAI e estaremos acompanhando de perto o desenrolar deste fatídico Grande Prêmio de San Marino disputado em Imola. Eu gostaria de dizer a você que nós vamos colocar o gol, o grande momento do futebol, logo depois do jogo de Palmeiras e São Paulo na Copa João Sá de Aspirantes. Eu, como espiritualista que sou, eu acho que nesta vida da matéria, a gente tem que passar por muitas coisas. E é fundamental que a gente consiga sempre buscar a evolução. E o Ayrton Senna, que tanto lutou na sua vida da matéria, agora vai buscar uma evolução espiritual em qualquer plano onde esteja. Daqui a pouquinho, então, logo depois do intervalo, encontro marcado com o Campeonato Paulista de Aspirantes. Até já. Itália. Léo Batista. Bom, ainda há alguma atividade vital em Ayrton Senna, mas a morte cerebral, infelizmente, já foi anunciada. Fique ligado que a qualquer momento voltaremos com informações, mas estamos aí revendo mais uma vez o acidente que vitimou hoje Ayrton Senna. Vejam a batida violenta. Ele sai da curva direto numa emenda do asfalto, num retoque da pista para essa corrida. A gente percebe que ele sai à direita e pode ter sido até uma quebra de suspensão. Vejam um impacto violento a mais de 200 por hora. Vejam um carro completamente destruído na pancada, já perdeu inclusive pneus. É bom até observar, porque algumas pessoas entendiam que um pneu teria batido na cabeça, no capacete. Mas pela imagem está difícil. Vejam um pneu ainda caindo, não dá para perceber realmente. Cai por trás do carro. Bom, a qualquer momento voltaremos com outras informações sobre Ayrton Senna. Fique ligado. Marino no circuito de Imola, na Itália. Ele saiu reto da curva, pode ter havido uma quebra de suspensão, foi direto ao muro. Vejam pedaços do carro voando pela pista, aerofólio, pneu. Vejam que ele sai direto, não consegue, nem esboçou, nem começou a fazer a curva. Ele passou numa reta só, a mais de 200 por hora, e foi explodir no muro. A faixa de brita não funcionou, para nada serviu. Ayrton Senna tinha 24 anos, aliás, 34 anos, Ayrton Senna. Disputou 168 grandes prêmios.
Foi o campeão das pole positions, 65 vezes saiu na frente. 41 vezes ele conseguiu o primeiro lugar do pódio. Que depois da batida ele ficou 1 minuto e 40 segundos até a chegada do socorro, dos primeiros socorros, as primeiras pessoas que se aproximaram. 1 minuto e 40. 3 minutos e 20 até a traqueostomia, 17 minutos para o helicóptero decolar rumo ao Hospital Maggiore de Bolonha. Novamente a batida. Veja o pneu voando. Ao bater no muro, o carro espatifou e Ayrton Senna deve ter batido realmente com o capacete, com a cabeça, que o problema todo foi na cabeça. Segundo a informação oficial do hospital, do Dr. Franco Baldoni, do Hospital Maggiore, nos exames mais minuciosos feitos no corpo de Ayrton Senna, ele não teve problemas torácicos, quer dizer, lesões no braço, na perna, no tórax. Foi tudo na cabeça. Aí adveio a morte cerebral e agora então a morte definitiva. Piloto de Fórmula 1, né? Nascido em 21 de março de 60 e falecido hoje, 1º de maio de 94, o estádio aplaude o nome de Senna, fazendo a sua especial despedida do grande campeão. Eu não gostaria de estar aqui.